O tema que eu vou ministrar aqui esta noite, anota aí e grava muito, muito no teu coração. Muito, principalmente para você que é pai. O tema da ministração é pais que amaldiçoam seus filhos. Anota aí. Pais que amaldiçoam os seus filhos. Quero falar um tema muito relevante, muito importante. E se nós não aprendermos aqui, onde é que você vai aprender? Amém? Nós somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na unção de Deus, mas nós sabemos que sem a instrução da palavra, sem a gente aprender a viver de acordo com a palavra, nós não vamos chegar muito longe, nós não vamos avançar. Então eu quero que você anote, fique de pé comigo. Eu quero esperar todo mundo estar bem assentado, bem acomodado, para a gente poder ouvir a palavra de Deus, para que na hora que eu estiver ministrando, os irmãos possam ter bastante atenção. Pais que amaldiçoam os seus filhos. Provérbios capítulo 22, a partir do versículo 6, ou melhor, apenas o versículo de número 6. Esperar todos encontrar. Pastor, eu não tenho Bíblia, não tenho condições de comprar uma Bíblia. Baixa aí no teu celular, irmão, Play Store, é de graça lá. Baixa uma Bíblia, lá tem um monte de versão. Você abaixa aí, liga ele. Aprenda uma coisa: santo, sagrado, não é o livro em si, tá? É o que está escrito, não é o livro em si. Não é o livro em si. Primeira vez que a Bíblia foi escrita foi em pedras, para Moisés. Imagina se a gente tivesse que carregar aquilo hoje. Que bom, né? Pela modernidade. Foi em pedra, depois passou para o papiro, para o papel. Hoje está aí na tua mão. E hoje está no celular. Então, santo é o que está escrito. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Provérbios 22, versículo 6 está dizendo assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Mais uma vez, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Amém? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta noite. Abençoa o teu povo, Senhor, fortalece a tua igreja. Tira agora toda distração no nome de Jesus, e que todos nós venhamos ser abençoados por esta palavra. Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero repreender toda a fúria do inimigo contra este momento aqui. Que tudo aquilo que for para atrapalhar, Pai, a tua palavra de ser entendida, compreendida, provada, mastigada, que venha cair por terra agora em nome de Jesus. Que o coração do seu povo venha a ser agora um terreno fértil para receber a semente da tua boa palavra, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar e, como é de costume, dê uma linda salva de palma. Irmãos, nós temos um medo de maldição terrível. As pessoas têm um medo de maldição, mesmo quando elas já são cristãs, já aceitou a Jesus como seu Salvador, elas têm medo de ser amaldiçoada. A palavra maldição é pesada. A palavra maldição, ela é uma palavra que choca as pessoas. E o que é uma maldição? A palavra maldição é a junção de duas palavras, mal e dito. Ou seja, é quando eu desejo e verbalizo palavras malignas contra uma pessoa. Quando eu desejo que alguém receba algo ruim. Quando eu tenho ira de uma pessoa e quero que ela sofra, então, neste momento, algumas pessoas entendem que quando ele fala uma palavra pesada, ele está amaldiçoando aquela pessoa. Então a maldição, ela aparece
na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, primeira vez que aparece essa palavra maldita ou maldito, maldição, é em Gênesis que ela aparece. Nós temos medo que alguém amaldiçoe a nossa família, que alguém amaldiçoe nossos filhos, e infelizmente não é de se espantar, nós vermos pessoas, até pais, amaldiçoando os seus filhos na hora da raiva, na hora da ira, fala palavras de maldição. Só que eu quero que os irmãos entendam algo aqui esta noite, que a maldição que eu quero falar para vocês, ela não é essa maldição que a gente está acostumado, de alguém que fala alguma coisa negativa, de alguém que lança uma praga, de alguém que lança algo negativo sobre a tua vida, aí você fica entristecido, aí você fica com medo, e agora, meu Deus, alguém me amaldiçoou, eu fui amaldiçoado, fulano falou uma palavra maligna, e eu então, será que isso vai pegar na minha vida? Não é disso que eu quero falar. O pior tipo de maldição que existe, não é aquela, irmão, que alguém profere alguma coisa contra a sua vida. O pior tipo de maldição que existe não é quando um pai, no auge da sua ignorância, amaldiçoa um filho porque está com raiva dele. Não é este o pior tipo de maldição que existe. O pior tipo de maldição que existe não é apenas verbalizada, aprenda isso. Não é quando eu verbalizo algo ruim para o meu filho, não é quando apenas eu verbalizo algo ruim para alguém que está perto de mim. Este não é o pior tipo de maldição, embora nós não podemos viver com este tipo de palavra na boca, não combina com a gente que é cristão. Amaldiçoar, desejar coisas ruins às pessoas, isso não combina com o cristianismo, mas não é disso que a Bíblia está dizendo. Sempre maldição na Bíblia, não estou falando do horóscopo, não estou falando da simpatia, não estou falando daquilo que você tem, daquilo que você aprendeu. A partir da Bíblia, todas as vezes que se fala de maldição, a palavra maldição sempre está associado à desobediência. Então maldição não é quando alguém olha para mim e me amaldiçoa com palavras terríveis, não. A maldição, ela entra no mundo a partir de uma desobediência. Quando Adão peca, Deus fala: a terra foi maldita por sua causa. Então aprenda uma coisa: maldição está associado à desobediência. Para de ficar com medo quando alguém amaldiçoa você. Se você já está em Cristo, você é nova criatura. Se você já está em Cristo, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem inveja, não tem maldição, não tem encantamento que possa alcançar a tua vida, porque você já está em Cristo, você já está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Então, pastor, como que o senhor vai falar sobre pais que amaldiçoam os filhos? É simples, irmãos. Maldição está associada à desobediência. E a Bíblia nos ensina como nós devemos criar nossos filhos. Se a Bíblia me ensina eu criar meus filhos e eu não obedeço o ensinamento da Bíblia, o que vai acontecer? Se a maldição está associada à desobediência, quando eu não instruo meu filho, quando eu não ensino meu filho de acordo com as sagradas escrituras, eu estou amaldiçoando ele. É isso que a gente não quer aprender. A gente gosta do campo do misticismo. A gente gosta disso. Lançou uma praga. Não é isso não. Se você está em Cristo, podem morrer de lançar praga sobre a tua vida. Você está guardado, você está protegido por Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha o que Deus está dizendo. Estou colocando as duas coisas na tua vida: bênção e maldição. A bênção, quando vocês obedecerem meus mandamentos. A maldição, quando vocês desobedecerem os meus mandamentos. Então Deus está falando para o povo: escolhe aí o que você quer. Bênção, eu quero bênção. Quem que não quer? Eu não quero maldição. Aí Deus está dizendo: então eu vou te ensinar. A bênção é quando vocês ouvir e obedecer aquilo que eu estou mandando. E a maldição, quando vocês me desobedecerem. Então quem pega a maldição com a própria mão e traz para a vida, somos nós. Maldição não saiu lá do inferno, não, é um castigo que Deus coloca para todo aquele que desobedece a Ele. Então maldição, ela entra na minha casa, na minha vida, a partir da
desobediência. É a partir da desobediência que entra a maldição no lar de alguém, na casa de alguém, na família de alguém. A Bíblia está dizendo aqui, nós acabamos de ler, Provérbios, escrito por Salomão, filho de Davi. Ele está dizendo: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e mesmo quando for idoso, ele não se desviará dele. Aí na tua cabecinha santa e na minha cabecinha santa está assim: eu acho que esse texto aqui está errado. Eu acho que isso daqui não está certo não. Por quê? Porque eu levei meu filho para a igreja, eu levei minha filha, eu levo o pastor, está vendo aí, todo dia de culto, está na salinha lá, está aqui. E se ele se desviar lá na frente? É porque a Bíblia não está aqui, não está mandando você ensinar e trazer para a igreja. A igreja nem existia aqui no Antigo Testamento. Está mandando você trazer teu filho para o culto? Não, pastor, não, está mandando você ensinar ele. A palavra ensinar aqui no hebraico é dedicar, é treinamento. Deus está dizendo para o povo dele: ei, vocês precisam treinar vossos filhos no caminho em que eles devem andar. Não é apenas trazer para o culto, isso é importante, isso é maravilhoso, mas o que Deus está dizendo aqui é mais profundo do que trazer para o culto. Requer diligência tua, pai, mãe, requer diligência minha. Não é fácil ensinar, ou é? Não é fácil treinar alguém, ou é? É por isso que a gente quer terceirizar o serviço. Não, eu estou levando para a igreja. A tia da escolinha que deu um jeito de ensinar a Bíblia para ela. O pastor que se vire pregar a palavra para os meus filhos, porque eu estou trazendo, e não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: treina o seu filho no caminho em que ele deve andar. A responsabilidade é tua, a responsabilidade é minha. É treinar, é dizer: filho, é assim que se deve fazer. Quando eu não treino meu filho, quando eu não ensino meu filho, eu estou amaldiçoando ele. Por quê? Desobediência atrai a maldição. Você sabe, irmãos, nós achamos que ensinar o filho o caminho que se deve andar é apenas trazer para o culto, mas é algo muito mais profundo que isso. É dedicar, é dedicar. E dedicar, dedicação não combina. O que é isso? Tem que ter dedicação. Primeiro ensinamento que eu quero dizer para vocês aqui, que não é só para trazer para o culto, pai e mãe. Sabe por quê, irmão? Porque a gente reclama dos políticos corruptos no país, a gente reclama de um mundo destruído, de vida derrotada aí, mas a gente está dentro da nossa casa, o futuro deste país está na tua mão. Se tem gente corrupta é porque alguém não ensinou direito. Pastor, então quer dizer que se eu ensinar ele nunca vai se desviar? Não é isso que eu estou te dizendo. É possível alguém ensinar o filho, é possível alguém treinar o filho, e é possível essa pessoa se desviar lá na frente. Só que é impossível que um dia ele não se lembre: o meu pai, a minha mãe ensinou o caminho para mim, ele vai voltar. Foi falado aqui do filho pródigo, ele saiu, mas ele retornou. Por quê? Porque o pai ensinou o caminho que ele deveria andar. Primeiro ensinamento aqui é que você tem que aprender a treinar o seu filho. E não é só orar não, tá? Nós somos pentecostais, a gente espiritualiza tudo. Língua estranha, oração, monte, fogo, sarça, manto. Não é isso daí não. É ensinar a ser educado. É ensinar a falar: com licença, por favor, obrigado, Deus abençoe. É ensinar quando o mais velho chegar, ele se recolher. Porque a gente, irmãos, fomos criados assim. Quando o mais velho chegava na nossa casa, se eu tivesse sentado: levanta, filho, porque o mais velho tem que sentar. A gente foi criado assim. Quando tinha um conversando com o outro, passasse toda hora na frente para ver se o pescotapa não comia. Não estou mandando você bater no teu filho não, só estou te dizendo como é que era. A Bíblia está ensinando a gente a ensinar o filho boas maneiras. É treinamento. Quem já participou de algum treinamento aqui? Levanta a mão. O Fábio aqui já participou daqueles pesados. É fácil fazer treinamento? Não é, porque o instrutor tem que estar lá no pé. É assim: você errou, mas a gente relativa as verdades da Bíblia. Sabe qual que é o problema? É que a gente olha e prega: o mundo relativizou a verdade, mas nós cristãos já relativizamos a Bíblia há muito tempo. Isso daqui não é importante para nós não, porque se fosse, a gente treinava os nossos filhos.
Primeiro ensinamento, ensinar aqui é treinar, é dedicar, é instruir. Segundo, a criança, repetem comigo, a criança. Não está falando um adulto, viu, pai e mãe? Não adianta você querer ensinar o adulto no caminho que deve andar, porque já era. O oleiro tem poder no barro enquanto o barro está mole. Depois que o barro endureceu, só quebrando. Mas tem um oleiro lá em cima que mesmo quando está endurecido, ele quebra e faz de novo. Glória a Jesus, aleluia. Então como é que eu ensino? Quando é criança. Eu não vou ensinar o meu filho a ser educado depois dos 20, porque depois dos 20 ele bate em mim. Eu não vou ensinar o meu filho a pedir licença, a vir para a igreja, a respeitar o mais velho, depois que tiver com 40. Ensina, dedica, treina quem? A criança, porque enquanto é pequenininho, você ensina, você domina, ele tem você como referência, ele tem você como padrão, ele tem você como luz para o caminho dele. É você, pai e mãe, é você, é criança. E eu quero dizer para você esta noite, Deus vai te dar sabedoria, no nome de Jesus, para você criar os seus filhos. Só que demanda treinamento, dedicação. É por isso que a gente não consegue, porque a gente não consegue treinar nossos filhos, porque nós somos indisciplinados. É impossível passar disciplina se nem nós somos disciplinados. Primeira lição é ensinar aqui, é treinar, dedicar ao Senhor. Segundo é a criança, pega o barro molinho ali, ó. Essa criancinha que a gente tem, os nossos filhos, graças ao bom Deus pelos nossos filhos, ele é uma massinha de modelar. Irmãos, até os 6 anos de idade, até os 8 anos, até os 10 anos, você é tudo para eles. Até os 11 anos, os pais são tudo para o filho. Depois que pega 12, 13, aí começa a conhecer amigo, aí já começa a deixar o pai e a mãe um pouco de lado. Por quê? Porque a gente não cria filho para nós, a gente cria filho para o mundo. Não o mundo maligno, mas para viver. E quando é que eu amaldiçoo o meu filho? Quando eu deixo de treinar segundo o que a Bíblia está mandando. Olha o que Deus falou em Deuteronômio. Isso daqui é muito interessante. Capítulo 6, versículo 7. Olha o tipo de pai que a gente tem que ser, o tipo de pais que a gente tem que ser. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus falando com os pais. E tu, preste atenção, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que Deus está falando para o povo dele? Ei, sabe essas palavras que eu acabei de falar para vocês? Porque aprenda uma coisa, Deus falava com os pais, para os pais falar com os filhos. Deus não ia falar direto com os filhos, porque a autoridade dentro da tua casa é você. Deus não quebra princípio de autoridade. Ele não chegava no filho e falava, vem cá, eu vou te ensinar. Ele ensinava os pais. E olha o que ele diz, e vocês vai inculcar. Já ouviu essa palavra aqui alguma vez na tua vida? Inculcar na cabeça do teu filho. Quando, Deus? Quando você estiver sentado com ele. Olha o pai e a mãe chata aqui, ó. Quando você estiver andando com ele. Quando ele estiver deitando, você vai lá inculcar na cabeça dele. Quando ele se levantar, você vai estar lá batendo na tecla. A lei do Senhor é essa, a lei do Senhor é essa, a lei do Senhor é essa, a lei do Senhor é essa. O que é isso? Você vai inculcar na cabeça dele os princípios da palavra de Deus. E quando ele estiver grande e forte, ele vai estar alicerçado no ensinamento de Cristo. Glória a Deus. Isso, irmãos, inculcar. É que a gente não é chato mais, né? A gente deixou de ser pai chato há muito tempo. Os pais chatos morreram, acho que uns anos para trás. Aí daqui os pais é tudo moderno, inclusive eu. É moderno demais, é? Não, pai chato, para que ser chato? E é a chatice do pai que cria homens de valor. É a chatice da mãe que cria mulheres de valor. É a chatice do pai que... Porque você acha que não é chato? Não. Você fica lá pro teu filho, você sabia que na Bíblia diz que isso daí está errado? Porque a gente tem que começar a olhar para a palavra, irmão, é assim, ó. Eu prego em alguns lugares, eu sou cristão há muito tempo. A gente diz assim, chegou a melhor hora do culto, a hora da palavra. Porque o mais importante do culto é a palavra, porque isso daqui é a palavra de Deus. Mas a gente não trata ela como se fosse palavra de Deus, porque a gente não ensina ela. A gente não crê que se a gente ensinar ela de verdade para os nossos filhos, eles serão a bênção. A gente não tem tanta fé assim na palavra que nem a gente prega. Esse é o problema. A gente não crê tanto assim no evangelho que nem a gente prega. Esse é o problema. Porque se nós crêssemos,
a gente ia ser aquele pai e mãe chato. Filho, tá errado, tá errada, a Bíblia manda você fazer assim, a Bíblia manda você fazer desse jeito. É isso que o texto está dizendo. Ensina, inculca na cabeça dele as minhas leis, as minhas regras. Quando ele bater de frente com a pós-modernidade, ele vai estar protegido, ele vai estar lavado, ele vai estar remido pelo sangue do Cordeiro. Quando alguém vir pregar qualquer coisa para ele que for contrária às Escrituras, ele vai dizer: aqui não, meu coração já está cheio da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nossos filhos serão uma bênção. Em nome de Jesus, nossos filhos terão uma bênção. Então traga para a igreja, traga, mas ensine na tua casa. Ensina a criança, pequeno, quando é pequeno, no caminho, repetem comigo, no caminho. Aqui, ó. Não é o caminho. Fala para o teu irmão, não é o caminho. O que é ensinar o caminho? É você dar o endereço. E o que é ensinar no caminho? É você estar junto com ele. Aqui que está a dificuldade. Por quê? Porque você tem que estar junto com ele, no caminho, de mãozinha dada. Porque é assim, ó, não é assim não, filho. O caminho é aquele lá, mas nem você está no caminho aí. Se nem eu acredito naquilo que eu estou ensinando para os meus filhos, por que eles vão acreditar? Se nem eu acredito na lei do Senhor, no caminho, por que eles vão crer? Aí a gente amaldiçoa os nossos filhos, depois a gente fica com medo de que alguém lançou uma palavra. Deixa de besteira, irmão. A principal fonte de autoridade sobre os filhos é você, pai e mãe. Sabe quando é que a gente amaldiçoa eles? Quando a gente deixa de ser chato, de pegar no pé, de cobrar alguma coisa. A líder dos jovens aqui, adolescentes, colocou uma gincana esses dias aqui. E quem lesse o Evangelho de Lucas, isso foi muito bom, faça de novo. Por quê? Porque eu vi uma melhora na minha filha. Ela pegou o Evangelho de Lucas e leu todinho, a minha filha. E ela estava numa rebeldia, está ali dentro, né? Está ouvindo não? Ela lendo, a gente viu mudança nela. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa, irmãos, aleluia. A palavra de Deus, quando ela vai entrando na mente de alguém, Deus falou assim pela boca do profeta: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. O coração do meu filho está duro, ele é obstinado, ele é rebelde. Vamos começar a pregar a palavra para ele, vai amolecer este coração, em nome de Jesus. A palavra muda. Quando é que a gente deixa, quando é que a gente começa a amaldiçoar nossos filhos? Quando não ensinamos, quando não treinamos ele. Quando é que a gente quando é que a gente começa a amaldiçoar nossos filhos? Quando a gente honra mais a vontade deles do que a vontade de Deus. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 2 e versículo 29. Deus exortou o sacerdote Eli, porque ele tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, e olha o que Deus disse: porque vocês pisam com os pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei no meio do meu povo? E porque você honra os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Pastor, não entendi. Eli era um sumo sacerdote, tinha mais 2 filhos sumos sacerdotes. Os filhos deles estavam roubando a oferta que era de Deus, e Eli não falava nada. A Bíblia diz que os filhos deles estavam se prostituindo com mulheres na porta do tabernáculo, e Eli não falava nada. Aí Deus olhou para Eli e falou: por que você está honrando mais seus filhos do que a mim? Quando eu deixo de corrigir o meu filho, eu estou dizendo que eu honro mais ele do que Deus. Mas sabe por que Eli estava honrando eles mais do que a Deus? É um segredinho que Deus me mostrou aqui essa tarde, eu nunca tinha visto. O que está dizendo aqui? Porque Deus fala para Eli assim, ó: e tu e eles estão engordando com as ofertas que o povo está trazendo. Enquanto os filhos roubavam a oferta, o pai participava também de forma direta ou indireta. Não era só os filhos que estavam engordando, o pai também estava. Sabe aquele pai conivente com o erro, que veio e faz vista grossa? Como é que está na tua casa lá? Como é que você está tratando o teu filho? Está vendo ele fazer um monte de coisa errada e não está nem aí? Vou fazer o quê, né, pastor? Tadinho dele. Vamos orar. Não, irmão, tem coisa que não é oração não, querido.
Tem coisa que é você olhar e falar, vamos mudar de vida em nome de Jesus, senão pode juntar suas coisinhas. Misericórdia, pastor, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Eu acho engraçado que se o teu filho falar que vai parar de estudar, você vira um arara em cima dele. Se o teu filho falar que não vai mais para a escola, você ameaça ele de todo jeito. Ah, você não vai para a escola não? Então você vai trabalhar em serviço duro e pode ir embora da minha casa, porque eu não quero filho analfabeto, eu não quero filho isso, eu não quero filho aquilo. E a gente tem medo do nosso filho ser analfabeto, mas a gente não tem medo do nosso filho ir para o inferno. Eu estou mandando vocês deixar os seus filhos parar de estudar? Não, eles vão estudar e vão se formar todos, no nome de Jesus. Eu estou dizendo que a gente é enérgico quando é para uma coisa, mas quando é para outra a gente não é. Eu não aceito meu filho analfabeto, eu também não. Só que eu também não aceito um filho dentro da minha casa que não quer respeitar a palavra de Deus. Pastor, o senhor vai obrigar? Não, vou dizer para ele o seguinte: meu filho, enquanto você estiver morando nessa casinha, aqui quem reina é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas você vai ser um pai chato. Não, eu vou ser um pai certo, que honra a Deus e não somente as vontades deles. Deus vai cumprir com a palavra dele, se nós fizer a nossa parte. A gente amaldiçoa os nossos filhos quando a gente relativiza as verdades do Evangelho. A gente amaldiçoa os nossos filhos quando a gente deixa de repreender eles quando eles estão errados. A gente erra, irmãos. Às vezes tem que repreender o filhinho, irmão. A psicologia moderna diz assim, ó: vocês não podem falar não para os vossos filhos, porque a palavra não é muito pesada. Então substitua a palavra não. Aí não pode falar não para o filho. É a psicologia moderna. E a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Aí a gente acredita mais no quê? Na psicologia. Não estou dizendo que ela não tem a sua importância, tem muita. Mas mais importante para nós é o que está escrito. A Bíblia manda eu ensinar, a Bíblia manda eu corrigir. Não faça isso, o caminho aqui está errado, não vai. Porque se eu não fizer, se eu estiver de acordo com eles, vocês devem se lembrar de uma ilustraçãozinha que fala a respeito de um menino que cresceu e a mãe dele não deu muita educação, não ensinou muito, e ele começou a praticar coisas erradas, e começava a roubar as coisas e trazer para casa, e a mãe não falava nada, participava junto, e o menino começou a ficar perigoso, e a mãe não ligava, a mãe usufruía de tudo aquilo que o filho tinha, e o filho começou a ficar perigoso, até que um dia ele cometeu um crime muito pesado, ele foi condenado à morte. E no dia que ele foi condenado à morte, ele teve o último desejo dele, que eles liberam, né, o condenado para ter o último desejo. Ele falou que ele queria falar com a mãe dele. E quando a mãe dele chega, ele fala: esta noite aqui, esse dia era para estar sendo executado eu e você, mas só eu estou sendo executado. Por quê, filho? Porque você nunca me corrigiu. Quando eu trazia as coisas para dentro de casa, você não ligava, você fazia vista grossa. Agora só eu vou morrer. O que é isso, pastor? É aquele tipo de pai e mãe que amaldiçoou o filho, amaldiçoou a filha. Pastor, mas e se eu ensinei ele se desviou e depois não quis mais saber? Aí fica com a sua consciência tranquila, porque Deus vai resgatar eles no nome de Jesus. Se você ensinou o caminho certo, se você ensinou ele vir para a igreja, se você ensinou a Bíblia, a palavra de Deus, fica em paz. Deus vai alcançar ele, Deus vai alcançar ela. Você recebe esta palavra? Se tem alguém aqui nesta noite que tem filhos desviados, no nome de Jesus eles retornarão para a presença de Deus. Se tem alguém aqui esta noite que tem filhas desviadas, eles retornarão para a presença de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Deus é fiel. Eu queria que você aplaudisse a Jesus Cristo. Um dos pais que amaldiçoou seu filho foi Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um filho chamado Adonias. E Adonias um dia tentou tomar o trono do pai, tentou roubar o reino de Israel. Por que ele tentou tomar? Porque em 1 Reis capítulo 5 e versículo 6 diz que Davi nunca contrariou Adonias. Eu não entendi. A Bíblia diz que Davi, um rei, nunca contrariou o filho dele. Imagina um rei que nunca falou não para o filho. Aí o que aconteceu? O filho cresceu
e quis ser rei no lugar do pai. O que eu vou falar aqui é profética espiritual. Aprenda uma coisa: se você não entender que tem um trono na sua casa e quem senta lá é você, o teu filho, quando pegar uma certa idade, ele vai querer tomar o teu trono. Se você não aprender que quem comanda a sua casa é você, quando ele tiver que nem Adonias, vai falar: papai nunca me governou, eu vou governar ele, vou arrancar ele de lá e vou sentar no trono. Quem governa a tua casa é você, aleluia. A autoridade está na tua mão, a autoridade está na minha mão, a autoridade está na mão do servo de Deus. Governe a tua casa, governe lá. Eu não estou falando de espancamento, eu não estou falando de nada disso, estou falando de postura, de posicionamento, de treinar, de instruir, de olhar para o filho e falar: filho, eu estou junto com você, eu também estou no caminho. Teu filho poder olhar para você e ver um pai, na hora que tem que ser rígido é rígido, mas na hora que tem que amar, ama, dá beijo no rosto, diz que ama, abraça. É isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente conseguir trazer um equilíbrio entre a postura firme e o amor. Não é só também ser rígido, violento, maligno, não. É também amar, é dizer que ama, é dizer que ele é uma bênção na tua vida. Mas na hora de falar não, é não. Na hora de falar hoje não, hoje não. Na hora de você ter que puxar a orelhinha dele, puxa a orelhinha dele. Por quê? Ele vai crescer. E se desviar, Deus traz de volta, porque no coraçãozinho dele vai estar: meu pai nunca me ensinou isso, a minha mãe nunca me ensinou isso, eu estou longe da casa do pai, eu tenho que voltar. Nós não vamos amaldiçoar nossos filhos, irmãos. Davi é o exemplo do pai moderno de hoje. Por quê? Quem é que nunca ouviu uma pregação assim? Porque Davi era desprezado pelo pai. Quem é que nunca ouviu? Todos nós, eu já preguei assim, né? E de certa forma era. Davi era o menor, era o abandonado lá. Mas quem forjou um caráter em Davi foi o pai dele. Tudo aquilo que a gente parece que é uma coisa de louco, foi bom para Davi. Foi o pai de Davi que ensinou Davi a ser responsável, desde cedo cuidando das ovelhinhas. Você coloca seu filho de vez em quando para varrer a casa? Não, não coloca, então ponha. Você coloca a sua filhinha de vez em quando para lavar uma loucinha? Não, ela tem nojo, tadinha. Tem nojo, é mesmo? Que lindo. Que lindo, ela tem nojo de lavar a louça. Então vai deixando. É por isso que a gente vê filho dando na cara do pai e da mãe. Uns é porque são rebeldes mesmo, o pai e a mãe ensinou. Outros é por falta de instrução, falta de postura, posicionamento. Você instrui ele, você coloca alguma coisinha. O pai de Davi, desde novinho, falou: Davi, você vai ser pastor de ovelha. Eu não quero, vai lá, vai cuidar. Mas eu quero estar com meus irmãos. Não, mas é para você cuidar das ovelhinhas. Foi o pai de Davi que ensinou ele a ser humilde, irmãos. Lembra que eu falei aqui no culto passado, que Davi, mesmo depois de ter sido ungido a rei, ele foi servir os irmãos? Sabe quem que mandou? O pai. Estou forjando um homem, não estou forjando um homem soberbo. Pai, eu acabei de ser ungido a rei. Pois é, você é rei quando Deus quiser, mas aqui em casa o rei continua sendo rei. Pega a comida e vai servir seus irmãos na guerra. É pai, é mãe. Não é agressividade, é a autoridade que a gente está perdendo aos poucos. E não podemos perder. Porque o futuro da nação, que a gente reclama tanto, depende da gente também. Depende da instrução. É tão lindo, irmão, a gente ver pessoas educadas que ensinam os seus filhos. Criancinha, ela é pequenininha, não entende ainda, mas conforme vai crescendo, 6, 7, 8, 9, 10 anos, é gostoso você conversar com uma criança educada. Entendeu? Então, a mensagem de alerta para nós essa noite é: não vamos amaldiçoar nossos filhos, vamos abençoar eles. Só que Davi não soube ser que nem um pai. Davi é o tipo de pai que nem nós somos, que fala assim: o que eu passei, meus filhos não vão passar. Quem já ouviu essa frase? E é aí que a gente aí que a gente erra às vezes. Por quê? Porque Davi falou: não, meu pai era rígido comigo, Adonias, eu não vou falar nada para ele, vai fazer o que quer. Quando cresceu, tentou tomar o trono. Presbítero Sandro, Davi mesmo depois de rei, cuidava do pai dele com muito amor, protegia a família dele. Mas o filho, irmão, Davi era pastorzinho de ovelha, mas o filho de Davi foi filho de um rei. Então tudo que Davi nunca teve, Davi deu para quem? Quem era criança aqui há
40 anos atrás, 30 anos atrás, você bebia iogurte todo dia? Não. Você tinha o que você dá para os seus filhos hoje? Não. E repito, eu não estou falando para você privar os seus filhos dessas coisas. Estou dizendo, se Deus está te dando condições, abençoe, sustente, mas eu estou dizendo, tudo com moderação. Sabe, às vezes você está com o dinheiro no bolso, aí toda vez que você vai no mercado, o teu filho, eu quero, aí você dá. Eu faço isso com meu filho, eu quero, às vezes até falo, escolhe lá, porque eu nunca pude fazer isso. Ali está minha irmã, nós nunca pôde fazer isso, entrar no mercado, pegar um carrinho e falar, eu vou pegar o que eu quero. Não, mas nunca, irmão, mas nunca. Aí eu faço isso hoje com meu filho, só que de vez em quando eu estou com o dinheirinho no bolso, eu quero. Não. Por quê? Limite. Não. Você já percebeu que a geração de hoje de 14 anos ouve um não, quer botar a corda no pescoço? Vou morrer. Eu não estou desprezando problema sério, não. Tem gente que tem problema sério mesmo. Tem adolescente que sofre muito. Mas eu estou dizendo de gente que não suporta ouvir não, porque o pai nunca falou. Aí ao invés de abençoar, amaldiçoou o filho. Porque a gente acha que se a gente privar nossos filhos de tudo, a gente está abençoando ele. Não está. Você já ouviu o nascimento de uma girafa? Já viu o nascimento de uma girafa? Uma girafa quando nasce cai de 2 metros. Ah, por quê? Porque a girafa, a mãe é alta, querido. E ela não está sentada, na maioria das vezes que dá a luz, ela está em pé. Em pé é o modo de dizer, não sei se fala em pé, né? É em pé, né? A gente fica em pé, animal não sei. Então a girafinha cai lá de cima. Pum! E quando cai, imagina seu filho já nascer e cair de 2 metros, misericórdia. Mas é o que acontece com a girafa. Aí às vezes, a girafa, ainda eu vi num documentário, ela dá-lhe um coice na girafinha. Por quê? Porque girafa é um animal que ela é presa, ela não é predadora. Então ela está lá na floresta, na selva, a mãe já tem que ensinar ela a nascer esperta, ela já tem que começar a tomar umas pancadas. Por quê? Daqui a pouco vem um leão, ela está esperta. Não, aqui você não me pega porque minha mãe já me ensinou. Assim é a vida. Não prive o seu filho de todos os sofrimentos, não. Às vezes ouvir não vai ser a melhor coisa que você vai fazer para a vida dele. Às vezes você falar, filho, hoje não, vai ser a melhor bênção que você vai estar derramando sobre a vida dele. Vocês sabem da águia também, né? Que a águia está sustentando o filhotinho dela, e o filhotinho está lá no ninho. Ninho de águia muito alto, né? Alguém já achou ninho de águia aí? Não acha, né? E ossada de águia, já achou? Não acha também, porque ela sempre está lá em cima. Aí quando a mãe águia está sustentando o filho, põe na boca, traz mastigadinho, põe na boca, traz mastigadinho. Só que chega uma hora que a mãe águia olha e fala, rapaz, essa aguinha aí tá grande, hein? Sabe o que ela faz? Ela vira o ninho, ela tira a águia de dentro do ninho e solta. Para quê? Para aprender a voar. E quando está caindo, ela vê que não voa, ela pega lá embaixo e traz de novo. Até aprender a voar. Primeira vez que a águia voa, já era, irmão, acabou. Você vai para o teu canto e eu vou para o meu. Cada um cuida da sua vida. O que é isso? Virar o ninho. É ensinar o filho e a mãe. Os pais ensinar os filhos. Está na hora de você aprender a se virar. Está na hora de você sofrer um pouquinho. Credo, pastor, que palavra pesada. Repito, irmãos, se você pode dar de tudo para os seus filhos, dê, mas coloque limite. Não amaldiçoe eles em nome de Jesus. Fala não de vez em quando. Eu tenho o meu filhinho ali, os meus 2 primeiros, foi uma benção, rapaz, só que eu tinha menos paciência. Eu era pai novo, 18 anos eu fui pai, eu não tinha muita paciência. Aí com o mais novinho ali, meu Deus, ele faz de tudo comigo. Mas eu já falei para minha esposa, amor, a gente já tem que começar a colocar limite nesse menino, que ele já está queimando nossa cara por aí. E eu prego, irmão, nos lugares aí, de vez em quando ele racha a minha cara lá. A gente acha lindo, irmão, mas tem hora, não, agora não, espera um pouquinho. Por quê? É você que está treinando ele. A responsabilidade é tua. Como é que eu faço para abençoar os meus filhos, pastor? Ensine. Não prive ele de todos os sofrimentos da vida. O presbítero Sandro me contou uma história de um homem que viu um casulo e viu a borboleta tentando sair do casulo. Ele ficou com dó e foi ajudar a borboleta. Ele rasgou o casulo. A borboleta saiu do casulo e morreu porque não conseguia voar. O processo de romper o casulo é o processo de fortalecer as asas da borboleta. Não queira romper o casulo toda hora dos teus filhos. Deixa eles se virar só um pouquinho, porque Deus vai abençoar a vida deles. Eles vão ser homens e mulheres de verdade. Fica de pé aplaudindo a Jesus Cristo de Nazaré.